A viagem aérea a Timor, Macau, Índia e regresso, protagonizada em 1934 por Humberto da Cruz, capitão piloto, e Antônio Gonçalves Lobato, primeiro sargento mecânico, realizou-se num avião de Havilland DH-85 Leopard Mod com motor Gibson Mazor de 130 cavalos durante a viagem batizada como o nome Dili. A viagem teve início no dia 25 de outubro de 1934, com partida da Amadora, chegando a Timor a 7 de novembro. O regresso teve início a 13 de novembro, terminando em Lisboa, no dia 21 de dezembro. Durante a viagem de regresso, foram realizadas escalas especiais, envolvendo recepções oficiais em Macau e Goa. No decurso da viagem foram feitas diversas pinturas na fuselagem do avião. Mais tarde, em data não especificada, o Dili foi oferecido ao governo da Guiné, recebendo a matrícula civil CRZGAA, o que leva a deduzir que foi a primeira matrícula civil atribuída naquele território ultramarino. Acabou destruído num acidente no aeródromo de Bolama, ardendo completamente. Humberto da Cruz descreve a viagem no seu livro A Viagem do Dili, Lisboa, Timor, Macau, Índia, Lisboa, 25 de outubro de 1934, 21 de dezembro de 1934, do qual seguem abaixo alguns excertos. Às primeiras horas do dia 25 de outubro de 1934, descolou da Amadora um pequeno monomotor vermelho com as cruzes de Cristo pintadas nas asas e o número 30 na fuselagem e a frase "Com Deus pela Pátria", pintada na cobertura frontal do motor. Só já em Timor é que viria a ser batizado com o nome de Dili. Dentro do aparelho, dois jovens tripulantes, os tenentes pilotos aviador Humberto da Cruz e o sargento mecânico Antônio Lobato, cujo objetivo era chegar a Timor. A ideia e o projeto da viagem foram do próprio Humberto da Cruz. Com a ajuda de uma subscrição pública lançada pela jornal O Século, um subsídio do governo e o apoio de algumas entidades privadas, Humberto da Cruz conseguiu comprar em Inglaterra um avião de Havilland DH-85 Leopard Mod, equipado com um motor Gibson Mazor de 130 CV, que foi pilotado pelo próprio desde a fábrica inglesa até a Amadora. Para poder cumprir a missão com segurança, o avião foi equipado com depósitos suplementares de gasolina e óleo, que lhe aumentarão a autonomia de 6 para 9 horas de voo. No dia 25 de outubro de 1934, Humberto da Cruz e o Lobato deixarão a Amadora rumo à Argélia, no que seria um voo tranquilo. No dia seguinte, rumarão a Trípoli. 4 dias após terem descolado da Amadora, chegarão a Gaza. Os árabes que nos fizeram as camas e nos prepararam o jantar, nos higiênicos barracões que os ingleses ali têm, regalavam-se à noite, ao som de uma grafanola, com uma garrafa de cognac. A civilização dá cabo delas, permitiu-lhes que substituíssem o chá e o leite de camelo pelas bebidas de guerra, e querem pacificá-los. O aeródromo de Gaza é grande, mas pouco consistente. Tem um bom hangar. Na manhã do dia em que chegamos partira para o deserto, um dos corredores da corrida Londres-Melbourne. Achei um certo interesse em saber tal notícia. Estávamos perto de um corredor e preparamos tudo para no dia seguinte sobrevoar o deserto da Arábia e da Síria. Teríamos de ir a Amman, para lá da cordilheira onde está o Mar Morto, o Rio Jordão, Jerusalém, Jericó e Belém, e tomar um bocado a norte o trilho do deserto que por Rutba segue até Eufrates. De Gaza partiram para Basra, no Iraque, depois de terem sobrevoado Bagdad e zonas desérticas, num voo fatigante de 9 horas. Em Basra foram recebidos euforicamente pelos pilotos ingleses da Esquadrilha 45. No Iraque, retemperaram as forças para seguirem para a Pérsia e para a Índia. Quando aterraram, só tinham combustível para mais 15 minutos de voo. Entre Allahabad e Bangkok, escalarão a Kiev, 2 etapas tranquilas em que sobrevoarão o delta do rio Ganges, o Golfo de Bengala e as grandes florestas da Birmânia. A descolagem de Bangkok foi quase simultânea com o avião inglês da Imperial Airways. No dia seguinte, seguirão para o sul, rumo a Singapura, com constantes mudanças de direção para fugirem às barreiras de chuva que os atormentarão até Malaca. Em Singapura, foram recebidos pelos oficiais ingleses, alguns jornalistas e pelo padre coroado,
chefe da missão católica portuguesa. Informaram então Humberto da Cruz que, se estivesse na corrida Londres-Melbourne, ainda tinha 9 concorrentes atrás de si. No dia 7 de novembro, após um voo de 8 horas, um pequeno monomotor aproximou-se de Timor. Em Timor, o avião foi batizado com o nome de Dili. O governador ofereceu 20 contos para a continuação da missão e deu ao local onde o avião aterrou o nome de Aeródromo Humberto da Cruz. Durante a permanência em Timor, o Dili efetuou vários voos de demonstração sobre o Ramelau, o Monte das Neves Eternas e voou até ao extremo da ilha. Um percurso que, por estrada, durava 6 horas e que o Dili percorreu em 40 minutos. Humberto da Cruz, nos discursos protocolares que fez, chamou sempre a atenção para a necessidade da antiga colônia portuguesa ter um avião ao seu serviço. No dia 13 de novembro de 1924, o Dili deixou Timor rumo a Macau. Nas portas da cabine trazia pintado o nome de Manu Lafai, que significa Ave Jacaré, o nome mítico dos indígenas timorenses. Os aviadores Calaram, Surabaya, Singapura, Bangkok e Hanoi, e no dia 20 de novembro seguirão a Macau. Em Macau, o Dili efetuou um voo local como fotógrafo Catela, que tirou várias vistas aéreas da cidade. Após 4 dias de permanência em Macau, Humberto da Cruz e Antônio Lobato seguirão a Goa. De Goa, rumarão a Bombaim e Diu, última terra portuguesa antes do regresso a Amadora. Humberto da Cruz e Antônio Lobato estavam prestes a conseguirem um êxito significativo para a aviação nacional. No dia 21 de dezembro, o Dili deixou o norte da África rumo a Portugal e à meia da tarde já estão perto de Lisboa. Minutos depois, o pequeno monomotor aterrou suavemente na pista da Amadora. A missão fora cumprida com êxito. Este é um dos maiores feitos da aviação portuguesa e o facto de o avião ser relativamente frágil enobrece ainda mais a façanha. O voo de ida atravessou a África do Norte com paragens em Arzel, Tripoli, Benghazi e Tobruk, o Médio Oriente com passagem por Gaza e Basra, internando-se depois pelo atual Paquistão e Índia, com as etapas a terminarem em Jask, Karachi, Allahabad, para finalmente rumar ao Sudeste Asiático e às Índias Orientais Holandesas, passando por Akiak, Bangkok, Prachuap, Singapura, Surabaya, Rambang e Dili. De Timor, voarão para Macau, onde sobrevoam as ilhas da Taipa, Koloane, vão até Hong Kong e regressam para um último voo sobre a península de Macau. No regresso a Lisboa, iniciado a 19 de novembro, passarão por Hanoi, Bangkok, Akiak, Calcutá, Allahabad e Goa. Estão em Goa no dia 1 de dezembro, dia da restauração nacional, que na época tinha grande significado histórico e patriótico. A viagem prosseguirá via Bombaim, Diu, Karachi, Jask, Ziarat, Busira, Brasa, Bagdad, Cairo, Benghazi, Tripoli, Tunis, Oran e Amadora, onde aterram a 21 de dezembro, ainda antes do Natal. No total foram percorridos 42.670 quilômetros em 268 horas e 25 minutos de voo. O voo constitui uma das viagens aéreas mais importantes dos anos 30. O Dili foi efetivamente a primeira aeronave a realizar a viagem de Portugal e aterrar em Macau, considerando que o Pátria II, em 1924, apenas concluiu a viagem Portugal-Macau depois do acidente com o Pátria I e foi incapaz de aterrar em Macau devido ao mau tempo. Depois de sobrevoar a cidade, terminou a viagem com uma aterragem forçada em Sum Sum, território chinês a escassas 45 milhas de Macau. Humberto Cruz, galardoado com a Torre e Espada, publicou diversas obras sobre aviação, tendo falecido a 10 de junho de 1981. Antônio Lobato foi escolhido como companheiro de viagem por Humberto Cruz devido à sua competência, caráter alegre, correção, aprumo e camaradagem. No ano seguinte ao dia viagem, em 1935, morreu num desastre de avião perto de Viseu. Morreu o Lobato. A mensagem que ecoou, na sua simplicidade, transmitia a memória e o carinho coletivo que o país conservava de tão jovem e corajoso as da navegação aérea.